Regina Duarte saiu do governo, mas o governo não sai de Regina Duarte. Agora ela está sendo processada por causa daquela entrevista que ela deu na CNN. Vocês estão lembrados? Dia 7 de maio, que ela cantou musiquinha de ditadura, que ela disse que tortura sempre existiu, que morrer as pessoas morrem mesmo. Ela está sendo processada pela filha de um diplomata que foi sequestrado e morto pela ditadura, que diz que ficou chocada pela maneira como ela relativizou tudo o que aconteceu naquele período. Ela vai ter um grande problema agora na justiça para responder. Não é falta de aviso, né? Não viu quem não queria a roubada que ela estava entrando. Mas eu vou explicar com calma o que está acontecendo, você vai entender. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Nós estamos aqui todos os dias, tá? Você pode vir que sempre tem conteúdo novo para você. Tem live às 10 da manhã, todos os dias, menos domingo, porque eu mereço de manhã, todos os dias às 10 da manhã, todas as noites, às 19 horas, pode voltar aqui que vai ter live para a gente conversar um pouquinho. E além disso, a única coisa que eu te peço é para você se inscrever no canal. Tá? Você dá um clique, é super rápido, você ajuda demais a gente a crescer e você ajuda a gente a levar a informação para cada vez mais pessoas. Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, mas aí é a seu critério, tá bom? Então veja como são as coisas. Regina Duarte está agora com uma pendência na justiça para resolver. Porque vocês lembram que ela deu aquela entrevista na CNN? Foi dia 7 de maio, aquilo tem 1 mês e meio. Ela cantou o Pra Frente Brasil, Salve a Seleção, que é uma música que ficou marcada não só pela Copa, pela seleção, mas como um hino da ditadura, né? Uma música de exaltação ao regime militar. Ela disse que morrer, todo mundo morre, onde tem vida tem morte do lado, que tortura sempre aconteceu e vocês estão carregando os mortos, vocês estão pesados, sejam leves. E não é todo mundo que achou engraçado aquilo que ela falou, né? A Lígia Jobim, que é filha de um diplomata chamado José Jobim, que foi sequestrado e morto pelo regime militar, disse que ficou chocada ao ver uma secretária de Estado minimizando o que aconteceu durante a ditadura, porque não é simplesmente uma questão de opinião. Aconteceu, existiu. Tortura é um crime contra a humanidade. Tortura não é um crime contra uma pessoa. Quando você tortura uma pessoa, é como se você estivesse torturando a humanidade inteira. É um crime que é imprescritível, é um crime que é imperdoável. Você não pode dar perdão para esse crime. É muito sério um crime de tortura. E ela, relativizando, achou que estava agradando o presidente. E, além de não agradar o presidente, além dela estar sendo fritada na CNN, agora ela sai do governo e ela tem essa pendência para resolver na justiça. A Lígia Jobim está pedindo R$70 mil de indenização para ela e vamos ver no que vai dar. Ela tem essa pendência para resolver. Mas veja o risco que é quando uma pessoa que não é da política, que não tem ideia do que seja o meio político, das consequências, da dimensão que tem tudo, se mete na política. Porque a Regina Duarte já devia estar mais esperta vendo o exemplo do Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro era um juiz federal. Um cara que tinha uma estabilidade assim. Como juiz, ele com certeza ia se aposentar, bonitinho, né? O juiz, quando ele comete um crime, a pena dele é a aposentadoria compulsória. Quer dizer, a pena do juiz é você ganhar sem trabalhar. Tá, a vida dele estava tranquila ali. Ele largou tudo para ser super-ministro da Justiça e Segurança Pública. Tinha 2 ministérios, Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Vamos juntar os dois, vamos dar para o Sérgio Moro, que é meu super-ministro. Todo mundo viu o processo de fritura do Sérgio Moro. O Bolsonaro queria ter mandado o Sérgio Moro embora ainda em 2019, no meio do ano. Ele foi aconselhado por todo mundo, pelo general Heleno, que ele não podia fazer aquilo naquele momento, mas por ele já teria mandado embora. Então veja a aventura de quem largou uma estabilidade na magistratura para ir para um ministério, ainda que um super ministério, mas que o presidente pode tanto te chamar como te exonerar no mesmo dia. Você pode ter um dia lá e você abrir mão de uma estabilidade. Pois a Regina Duarte fez isso e tomou a mesma atitude do Sérgio Moro. Abriu mão de um contrato de 50 anos com a Rede Globo, que diziam, eu não tenho ideia de números, mas falaram assim que era R$60 mil fixos, e podia chegar até a 150 se ela estivesse fazendo uma novela,
Mas o principal é a estabilidade, um contrato de mais de 50 anos, é praticamente um contrato vitalício, a Rede Globo não iria interromper o contrato dela, para se jogar numa carreira que poderia acabar em um dia e que durou 3 meses, né? Aquela história que ela estamos namorando, Bolsonaro fez um convite, ela não sabia se ia aceitar, aí ela foi para Brasília, ficou conhecendo a secretaria e tal, quase que o namoro dura mais do que o período dela dentro do cargo, né? E aí tudo isso, veja, o discurso de posse dela já foi meio assustador, porque aquilo foi um discurso de posse de uma pessoa que realmente não sabe onde está, porque foi um discurso assim de artista. De artista ruim, é verdade, mas de artista, não de alguém que está assumindo uma secretaria de governo. Porque o que você espera de um secretário ou de um ministro que vai tomar posse? Ele não vai falar exatamente tudo o que ele vai fazer, mas a gente quer saber se ele tem projetos, quais são as intenções, o que ele vai trazer de novidade, que equipe que ele vai formar, quais são os objetivos, né? Algumas metas que tem estabelecida. Não, a gente ouviu ela falar do pum de talco que sai da traseira do palhaço, quer dizer, ninguém foi ali para isso, para ouvir um monólogo de uma artista, a gente foi ali para ver uma posse de um secretário de Estado. A gente queria alguma coisa mais concreta e não teve. Ali você já via que ela não sabe onde ela está entrando. E aí ela meio que com admiração pelo Bolsonaro, que ela disse que lembrava o pai dela que tinha sido militar, Bolsonaro provavelmente com admiração por ela, de fã, por ser atriz que ele admirava, não deu certo. Né? Veio a pandemia, ela morando em São Paulo não viajava, o Bolsonaro queria ir em Brasília, ela não estava em Brasília, ela não gostava muito da secretaria porque é cheio de olavista radical, os olavistas também não gostavam dela, ficou nesse que vai, não vai, ela foi fritada pelo Bolsonaro, o Bolsonaro decidiu jogar ela pela janela e ela caiu na armadilha de ir na CNN, que é uma emissora bolsonarista. Ela caiu nessa armadilha porque ela foi fritada ao vivo. Ali jogaram a casca de banana da história da ditadura, que ela sempre defendeu, mas nunca assumiu que defendia, e ela escorregou. Ela escorregou bonito, caiu de bandeja. Se ela já tinha resistência dentro da própria secretaria, depois daquela entrevista, a classe artística que já não apoiava, mas até dentro da política todo mundo começou a ficar contra ela. Ela não tinha mais apoio nem da família. A filha dela, a Gabriela Duarte, depois que ela saiu, na hora ela não postou, mas ela disse assim: escolhas são individuais. Quer dizer, a própria filha estava falando assim: parem de cobrar de mim as atitudes da minha mãe. Essa história dela com o governo Bolsonaro é uma coisa dela, eu não tenho nada a ver com isso. Escolhas são individuais. Então, desde o começo, foi um grande erro. Ela largou mão de um contrato praticamente vitalício da Rede Globo, que a Rede Globo deu graças a Deus de romper, porque a Rede Globo está mandando todos os artistas velhos embora, tá cortando custos, porque o dinheiro da televisão, gente, migrou tudo para a internet. Né? A televisão é um meio de comunicação caro, grande, é uma estrutura pesada, e a comunicação hoje em dia é moderna. Qualquer pessoa assim, ó, com um celular, pode ter um canal no YouTube a custo muito baixo. E uma emissora de televisão tem um custo altíssimo, artistas caros. A Globo tá cortando todo mundo. Mandou embora o Miguel Falabella, com quase 40 anos de Rede Globo, né? O Zeca Camargo, com quase 25 anos. A Regina Duarte ia ser difícil mandar embora, mas ela facilitou. Então a Rede Globo deu graças a Deus. Agora ela não tem mais a secretaria, ela não tem mais o contrato com a Rede Globo, ela não tem o cargo na Cinemateca, que diz que ela ia ocupar, porque esse cargo simplesmente não existe. O governo não tem cargo para indicar. A Cinemateca está sem contrato com o governo, porque o governo rompeu. E agora ela ainda tem um processo para responder, porque ela foi falar gracinha, que uma pessoa afetada não achou nada engraçado e falou: isso daí tá errado. Isso aí que você está falando é uma palhaçada e eu não aceito. Meu pai foi morto por essa ditadura, foi torturado. Isso não é uma brincadeira, isso não é para se relativizar. E agora ela tem essa pendência para resolver. Eu acho que a gente precisa de uma vez por todas entender que política não é lugar para estagiário. Nós colocamos lá um presidente que nunca tinha administrado uma carrocinha de cachorro-quente na vida. E se ele sair, vai ter gente que votou no Bolsonaro que vai votar no Sérgio Moro, que é outro que nunca administrou nada, nunca administrou um boteco na vida. E vão dar um país inteiro para o cara administrar. Se a pessoa acha que tem competência, ela que seja prefeita, que seja governadora, que faça trabalhos que levem a pessoa para lá, mas se não chegar a tanto,
que pelo menos tenha trabalhado numa associação de bairro, que tenha pelo menos sido síndico do prédio da pessoa, que tenha alguma experiência de administrar uma conta que seja, né? O dinheiro entra daqui, vai para ali, prioridades, contrata pessoal, pelo menos isso. Mas um deputado que nunca fez nada vai trocar por um ex-juiz que nunca colocou um currículo, que nunca administrou, que nunca formou equipe, né? Nunca administrou nada, é muito complicado. E a Regina Duarte é outra que caiu de paraquedas na política, sem nunca ter sido política na vida, cai de cara numa Secretaria de Estado, nunca se engajou no governo do Estado de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, do Rio, nunca fez nada. Sempre trabalhou para as próprias produções dela. Não pode dar certo isso daí. Agora, ela que resolve essa pendência com a justiça, que eu acho é pouco, tá? Ela que vai ver o pum de talco do traseiro do palhaço onde que ela quiser. Tá certo, meu povo? Essa é a notícia de hoje. Eu vou deixar agora o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Fechado? Um grande abraço para vocês e eu já fui.